você aqui de volta. Nessa aula nós vamos falar sobre os sintomas de ansiedade. O que acontece com o nosso corpo quando nós estamos dentro desse quadro do transtorno de ansiedade. Convido você a acompanhar aqui comigo no slide os sintomas de ansiedade. Eu trouxe aqui uma imagem com alguns sintomas decorrentes da ansiedade. Os olhos, a visão pode ficar turva, embaçada, as mãos, o suor, muito comum, o tremor e até mesmo a coceira em crises de ansiedade. O estômago, dores, vômitos, mal-estar, a pele, a nossa pele com formigamento ou, novamente, a coceira também pelo corpo, o cérebro, o desequilíbrio da serotonina, ou seja, responsável pelo nosso humor, pelo nosso bem-estar, como nós estudamos um pouquinho agora nessa aula, a boca seca, o coração parece que vai sair pela boca, a taquicardia, muito conhecida na ansiedade, o peito com falta de ar, a musculatura do corpo toda dolorida, ou seja, eu sinto dores em várias regiões. E eu quero dar mais uma dica aqui falando do intestino, porque tudo aquilo que eu me alimento, ele é muito importante para a minha saúde mental e emocional. Ou seja, pelo intestino nós temos muitos nutrientes ou a falta deles. E quando eu estou numa crise de ansiedade, esse órgão recebe menos sangue e ele vai apresentar uma série de problemas também. Falando um pouquinho mais sobre o nosso intestino também, considerado o segundo cérebro responsável por produzir dopamina e serotonina, tão importante quanto a produção do nosso cérebro. Então, quando ele vai bem, nós temos também uma saúde mental equilibrada. Vamos voltar para o slide. Convido você a olhar aqui comigo alguns ícones que eu trouxe aqui para ajudar você no estudo, a percepção sobre o que acontece nos sintomas mais estudados hoje sobre o transtorno de ansiedade. Da visão, a pouca oxigenação no intestino, a dificuldade de respirar, a falta de ar ou uma respiração ofegante, o batimento cardíaco acelerado, o medo intenso, que aí pode se tornar tanto pânico quanto fobia, né? Eu já ouvi falar, a pessoa que tem medo de aranha, a pessoa que tem medo de inseto, a pessoa que tem medo de altura, medo de elevador, e nós temos vários tipos, né? A fobia social, também conhecida como transtorno social, onde a pessoa vai evitando lugares, onde ela vai se reservando cada vez mais, se fechando. Nós vamos ver isso em outras aulas aqui no curso. A tontura ou até mesmo chega a desmaiar. Sim, dependendo da crise de ansiedade, nós temos esse contexto, infelizmente, de pacientes que passam por tudo isso que eu estou colocando aqui a vocês. Estudando e na prática clínica também. Já tive pacientes que passaram mal comigo no consultório, então uma realidade bem profunda, só sabe quem passa e quem sente. E isso pode se agravar se não houver um tratamento eficaz. O isolamento social e a dificuldade de relacionamento. E aqui nós temos também a preocupação excessiva, ou seja, como eu falei, o sistema pica-pau, tenho certeza que você não vai esquecer, né? Aquilo que fica ruminando, aquilo que fica pensando cada vez mais de forma pessimista, negativa, que tudo de ruim vai acontecer. E os intrusivos também, através de gatilhos, porque naquele ciclo vai e volta do medo e da ansiedade. Vemos aqui também a importância de localizarmos algumas situações que acontecem quando uma pessoa está com transtorno de ansiedade. Náusea, desconforto estomacal, dificuldade de concentração, pensamentos acelerados, confusos, o que faz com que a pessoa não consiga, sabe, muitas vezes trabalhar, fazer algo que era da sua rotina, dirigir, então vai bloqueando até mesmo coisas que ela já fazia devido ao transtorno de ansiedade. Temos aqui também os tremores, a sensação de inquietação, agitação, né? A pessoa não para, e tudo isso uma descarga muito forte, onde dá aquela sensação que parece que um trator passou por cima de você, sabe? É isso que um transtorno de ansiedade faz com uma pessoa. A tensão muscular, dores de cabeça e dores no corpo constante.
trouxemos aqui também algo importante que acontece muito no transtorno de ansiedade: irritabilidade, impaciência ou agressividade. Como eu já falei na aula, é como se mudasse o comportamento de 8 a 80. De repente a pessoa está bem, de repente, diante de uma situação pequena, ela explode, ela fala sem pensar, sem filtro, ela acaba trazendo uma raiva muito grande diante de uma situação, uma impaciência, sabe? Bater perna, mão, já viu? Né? Pessoa em sala de espera, ela parece que vai ter assim algo que vai acontecer. Se naquele momento ela não conseguir ser atendida, se naquele momento ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo. Mudança de apetite, então também extremos, ou nós temos um ganho inesperado ou uma perca de peso, ou seja, ou o lado compulsivo é acionado, que nós vamos ver aqui também em outras aulas, relacionado à alimentação, ou a perda de apetite, não consigo comer, como se tivesse uma bola aqui. Muitos pacientes reclamam, falam muito sobre isso, é como se não descesse, é como se bloqueasse o processo e o caminho da alimentação tão importante, que aí nós vamos ter problemas no intestino, como nós falamos aqui, o nosso segundo cérebro. Bom, o sintoma mais falado por pacientes e é onde nós identificamos que pode estar começando um quadro de transtorno de ansiedade. Dificuldade de dormir. Hoje, a maioria das pessoas passam pela dificuldade de dormir, até pelo excesso de telas, pelo excesso de informações, pelo celular que fica do lado da cama, por demorar muito tempo, não ter aquele preparo para dormir, que nós chamamos na psicologia a importância da higiene do sono, quanto isso é eficaz. E muitas das vezes, quando se trata do transtorno de ansiedade, como os pensamentos não param, não tem, gente, não tem um stop, uma pausa. Eles repetem, eles vêm, eles vão, sistema pica-pau. Você vai ver eu falando muito aqui do sistema pica-pau. Então, a insônia ou quando consegue dormir um pouco, pesadelos. É porque ele vai alimentando todos aqueles pensamentos pessimistas de que algo muito grave vai acontecer a qualquer momento, e aí uma série de pesadelos são desencadeados também. Bem, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os fatores de influência. Como eu sei se eu posso ter uma predisposição para ter um transtorno de ansiedade? Quais são os fatores mais estudados atualmente? Vamos lá para o slide? Bom, voltando um pouquinho sobre a diferença da ansiedade natural e de ansiedade patológica. Ou seja, a ansiedade é uma emoção universal. Ela pode se manifestar de uma forma natural ou intensa no caso do transtorno, ok? Então ela é importante para a nossa sobrevivência, ela nos alerta, ela nos protege, porém quando ela é excessiva, eu estou dentro de um quadro do transtorno de ansiedade. E ela pode ser persistente e geralmente intensa. Então, evoluindo para outros transtornos também ansiosos, devido a diversos fatores externos e a predisposição desse indivíduo, modulando a intensidade e a frequência dos sintomas. Então, vamos lá ver. É importante ressaltar que a ansiedade é um transtorno multifatorial. Não existe uma única causa para a ansiedade, mas sim uma combinação de fatores que interagem de forma complexa e, nesse caso, uma interação biopsicossocial. É importante ressaltar que a ansiedade é um transtorno multifatorial, então não é uma causa apenas. Então agora vamos saber um pouquinho mais sobre a causa genética e psicológica. Os fatores biológicos que incluem na ansiedade: genéticas, neurotransmissores, sistema nervoso, fatores psicológicos, pensamentos, emoções, crenças, personalidades, fatores sociais, o ambiente familiar, a cultura, os eventos da vida. Ou seja, como eu falei, como a ansiedade ela não tem uma única causa, mas sim uma combinação de fatores que interagem de forma complexa, e aí nós temos uma interação biopsicossocial. Então assim, diversos fatores podem fazer com que você venha desenvolver um transtorno de ansiedade. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a hereditariedade. O que nós temos aí, os estudos que apontam essa questão?
A genética. Estudos demonstram que a predisposição para desenvolver um transtorno ansioso pode ter um componente genético. Genes específicos podem influenciar a regulação de neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina, que estão envolvidos no controle do humor e da ansiedade. Ou seja, se na família nós já temos questões ligadas a esse contexto, nós podemos ter também em outros familiares. Bom, a questão agora, um nome aqui um pouquinho diferente, epigenética, ou seja, além dos genes em si, o ambiente pode influenciar a expressão genética, ou seja, como os genes não são lidos e utilizados pelas células. Experiências de vida, como estresse crônico, podem deixar marcas epigênicas que aumentam a vulnerabilidade à ansiedade. Então, por exemplo, se eu convivo desde a minha infância no ambiente estressante, com pais também que lidam com problemas e com situações de uma forma explosiva, onde não há diálogo, onde sempre há conflitos, brigas, dificuldade de relacionamento, isso também pode influenciar para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Bem, agora eu vou falar de um aspecto que eu gosto muito, a criação familiar. É uma área de especialidade minha, terapia familiar, terapia de casal, eu atendo da criança, o adolescente, a família. Então nós vemos muito casos assim. Bom, pais com fobias, como você pode acompanhar aqui por slide. Por exemplo, se o pai tem medo, ele tem medo do elevador. E ele verbaliza isso o tempo todo. Em nenhum lugar ele pega o elevador e não deixa os filhos também pegarem o elevador. Então, a predisposição dessa fobia se repetir é grande. Medo da água. Eu vejo muitas crianças, não, eu não vou nadar, eu tenho medo da praia, eu não chego lá. Porque o pai e a mãe estão tensos o tempo todo em relação à água. Por um trauma ou por uma fobia mesmo. Ou de animais, por exemplo, insetos, e isso pode passar um para o outro, essa questão. Por isso, a importância de um ambiente saudável, que nem sempre é possível, devido à história também familiar dos pais. Então, eles já trazem uma história que se repete muitas vezes. Pais dominadores, ou seja, autoritários, não há o diálogo, não há uma definição clara do papel de cada um. Não há uma correção baseada a partir de uma inteligência emocional, mas sim excessiva, ou seja, dominadora, onde por medo os filhos acabam reprimindo todas as emoções, por não terem acesso a essa conversa, aos limites e a questão tão importante das relações saudáveis. E aí nós podemos também ter uma predisposição ao transtorno de ansiedade. Clima familiar tenso. Imagina um ambiente onde todos os dias há gritos, há brigas, há hostilidade, há falta de respeito, tratamento um com o outro. E isso gera uma série de problemas emocionais. E vai ter toda essa insegurança e desde a criança ela começa já apresentar sintomas de ansiedade, podendo se tornar um transtorno de ansiedade. Porque todo momento, por exemplo, ela chega da escola, ela não vai esperar um ambiente saudável, acolhedor, para conversar, para saber como foi seu dia, o que aconteceu, ou ali já tem uma briga. Então ela começa a associar isso, Eu chego, uma briga está instalada. Eu chego, algo ruim está acontecendo. Então, esse clima tenso familiar também. E nós temos aqui pais perfeccionistas, um alerta muito grande. Bom, geralmente pais perfeccionistas acabam repetindo a cobrança excessiva dos seus pais. Pais que estabelecem padrões de comportamento muito altos, exigentes, a perfeição dos filhos. Nós não estamos falando aqui do limite, ok? O limite é muito importante, até porque a sociedade de hoje confunde muitas vezes. E nós temos também o extremo dessa situação. Tem pais que não dão limites nenhum aos filhos. E isso é muito perigoso. Nós desenvolvemos transtornos lá na frente, até mesmo psicopatias graves devido à falta de limite. Então, nós não estamos falando de um limite saudável, importante, dos valores das famílias, do
diálogo, de conversar, de saber o papel de cada um, da ajuda. Nós estamos falando aqui de uma perfeição, ou seja, exigir dos filhos o tempo todo que eles sejam perfeitos, eles não podem errar, né? Os erros são considerados inaceitáveis, isso aumenta a ansiedade e a relação ao fracasso, ou seja, caiu um copo, tirou uma nota baixa, né? Aconteceu algo, não tem um diálogo sobre o assunto, né? Pelo contrário, existe aí uma cobrança excessiva. Bom, vamos falar de um assunto muito importante agora, o sono, o quanto ele é importante. Se você digitar hoje no Google sobre a importância do sono, você vai ver tudo isso que eu estou falando para você, o quanto isso é importante. E hoje nós estamos perdendo muito essa qualidade, até pelo excesso de telas, de trabalho, até mesmo do trabalho realizado em casa depois da pandemia, mas aí os horários inadequados, e aí nós não temos um sono reparador, aquele sono que descansa e que produz importantes neurotransmissores na hora em que vamos dormir. Então, a higienização do sono, né, preparar o ambiente tranquilo para que você possa dormir. Então, muitas vezes isso não acontece. E para quem tem transtorno de ansiedade, isso fica cada vez mais difícil porque os pensamentos não param. Então, o sono inadequado, né, a falta de qualidade, a irritabilidade, o estresse, a ansiedade, pais que não colocam também limites, os filhos dormem com o celular ligado, cada um no quarto, cada um de um jeito, cada um no horário, vira uma repetição desse contexto, gerando um quadro propício para desenvolver também o transtorno de ansiedade. Vamos para o próximo? Alimentação. Bom, gente, se fala muito pouco sobre isso, porém os estudos estão cada vez mais comprovando. A alimentação é um fator importante para a qualidade de vida. E quando eu não tenho uma alimentação equilibrada, rica em alimentos bons para o nosso corpo, eu afeto todo o meu sistema nervoso. Eu afeto toda a parte cerebral e o meu intestino também, que é o meu segundo cérebro, como eu já falei aqui para vocês. Então, desregula o humor, desregula a dopamina e aumenta a ansiedade cada vez mais. E hoje, com alimentos industrializados e a mania de tudo rápido, prático, aonde não se prepara mais isso, fica um alerta para todos nós, né? Como eu tenho me alimentado, o que eu tenho colocado na mesa para os meus filhos, como está a minha saúde devido também à alimentação. E é um passo para desenvolver também o transtorno de ansiedade. Vamos lá, sedentarismo, ou seja, né, cada vez maior. Então, eu desanimado, ou eu com preguiça mesmo, ou o fato de eu não gostar. Eu costumo dizer assim, olha, tem coisas na vida que a gente não quer, a gente precisa. Então, a atividade física é necessária. E quando eu não tenho atividade física regular, eu tenho níveis mais altos de ansiedade, de depressão. Então vamos despertar para isso, vamos ficar bem atentos. Como está a minha vida, como está a vida daquelas pessoas, ou você que é profissional também que está fazendo esse curso. Essa pergunta é muito importante também no ambiente do consultório. Eu conhecer o ser humano, corpo, mente e espírito, a rotina dele, o que ele faz, como é o sono, se ele tem qualidade de vida, se ele pratica uma atividade física, se ele tem espiritualidade. Tudo isso é importante na prática, é algo saudável. E quando há essa falta, eu preciso também, como profissional, pontuar e ajudar ele a encontrar uma qualidade de vida melhor, mudando os seus hábitos. Sabemos que não é fácil, mas é possível. E vamos lá, algo que está em evidência, principalmente no nosso país e outros mais ainda, o consumo de substâncias como cafeína, álcool e drogas. Pode exacerbar a ansiedade, dificultar o controle emocional. Então, assim, já viu pessoas que precisam trabalhar e misturam café com bebidas específicas e por não conseguir lidar com a sua vida emocional, com aquilo que sente, com aquela fase que está passando. Eu gosto de usar um tema que a Brené usa no livro dela também, muito bom, que eu vou indicar aí na bibliografia para vocês, A Coragem de Ser Imperfeito, a vulnerabilidade, ou seja, eu não consigo lidar
com aquilo que não está bem dentro de mim, com aquela fase difícil, com aquilo que me machuca, me fere, uma situação, uma perda, um processo afetivo, um relacionamento, questões da família, questões financeiras, questões ligadas à minha afetividade, à minha sexualidade, e aí uma fuga, que acontece muito com o ser humano, é a nível de compulsão, que nós vamos ver também em outras aulas aqui, e aí nós falamos do consumo excessivo de substâncias. Então, o álcool também é considerado uma droga. O café é bom para o cérebro, tá bem? Eu gosto de café, sou fã de café, mas assim, em excesso ele faz mal. Ele pode, né, identificar problemas no nosso sono e no nosso dia a dia. Então, esse cuidado também. E a droga em si é muito estudado por neuropsicólogos, mesmo a questão da maconha e outras drogas, elas causam alterações altamente prejudiciais. Então nós precisamos rever toda essa questão e olhar para a ansiedade como fatores multifuncionais, não é uma causa só. Então isso também pode me dar uma predisposição para ter um transtorno de ansiedade. Bom, agora vamos falar um pouquinho do estresse crônico e eventos traumáticos. Bom, Fernanda, o que significa um pouco isso? Bom, quando a gente fala de estresse, já é algo que não é bom, certo? Nossa, estou estressada. A gente fala, né? Nossa, que estresse que deu isso, que essa situação, alguma coisa que nós estamos vendo. Quando ele é crônico, ele é muito potencializado. Né? E quando eu falo de trauma, eu posso trazer coisas desde a minha infância. Então aqui, modelos de comportamento. Vamos lá. Crianças que observam seus pais, como eu coloquei aqui, com ansiedade, de forma disfuncional, podem aprender a reproduzir esse comportamento. Então, todo um desequilíbrio, a maneira de falar, de se comportar, muitas vezes até na frente das crianças, as crises acontecem, não tem um diálogo, isso fica gravado, né? Isso faz uma memória, e aí eu posso desencadear uma série de problemas e desenvolver desde a minha infância um quadro de ansiedade e aí chegar ao transtorno de ansiedade. Eventos traumáticos, o que significa isso? Então vamos lá, a parte mais difícil, que nós acolhemos muitas vezes no consultório: abusos, negligência, perdas significativas na infância pode aumentar a vulnerabilidade ao transtorno de ansiedade na vida adulta. Então, se você passou por algum trauma referente a esse, eu convido você a fazer um acompanhamento psicológico, isso é muito importante. Perdeu um ente querido, passou por uma situação de abuso, né? Uma situação de perda, de rompimento, separação dos pais, tudo isso é considerado um trauma, quando isso influencia diretamente na nossa vida emocional. E isso não vai embora. Né? Quantos adultos feridos nós acompanhamos hoje por traumas que vêm desde a sua infância? O abandono, a rejeição e outros que eu poderia citar aqui. E hoje isso também acontece. O Léo Fábio, que eu também gosto muito, o psicólogo renomado do nosso país, ele também fala que o abandono hoje, moderno, são os celulares. Então a criança o tempo todo ela fica com o celular, não com a presença da família, não com a presença do pai e da mãe. Então ela fica o tempo todo sendo estimulada, desde pequena, que não é indicado, com aparelhos, com a tecnologia, e isso influencia também uma predisposição para o transtorno de ansiedade. Vamos lá, temos mais alguns tópicos aqui. A sobrecarga, como eu já dei alguns exemplos aqui, ou seja, exposição prolongada a situações estressantes, problemas financeiros, no trabalho, no relacionamento, desgaste. Isso aumenta a vulnerabilidade para a ansiedade. Os pensamentos catastróficos que nós já falamos aqui, né? A tendência pessimista de antecipar todas as coisas. Eu nem vivi. Gente, um exemplo ótimo. Me convidaram para ir num lugar, né, um convite de aniversário, e quando eu estou com um transtorno, ou eu tenho uma predisposição, eu já penso tudo o que vai acontecer, ou seja, eu vivo uma realidade aqui que não existiu ainda, já acreditando que não vai ser bom, e muitas vezes nem vou. Então, perdendo a oportunidade de viver o presente, preso a algo futuro que ainda não aconteceu. Sobre a perfeição, nós já falamos um pouquinho também, então não é sobre melhorias, mas sobre algo excessivo,
onde nada tá bom, nada é o suficiente e eu preciso sempre estar me criticando. E ouvir críticas durante toda a minha vida e eu acabo repetindo esse quadro também, então eu fico mais vulnerável ao transtorno de ansiedade. Intolerância à incerteza, dificuldade em lidar com situações novas, incertas, que pode gerar uma ansiedade antecipatória. Ou seja, quando eu não conheço, o novo ele sempre traz um medo, ele sempre traz um pouco de ansiedade, mas quando isso é muito exagerado, nós temos aí uma propensão para o transtorno de ansiedade. Bom, nós vemos outras coisas aqui bem psicológicas e interessantes para falar com vocês. Pressão por desempenho. Então assim, sabe, eu tenho que ser excelente em tudo, em todas as áreas da minha vida. E isso acontece muito hoje, no mundo em que nós vivemos. Parece que nunca tá bom, você sempre tem que fazer mais, sempre tem que estudar mais, sempre tem que ter o diploma mais, sempre tem que ser mais. E aí você não para viver muitas vezes, né? Eu não tô dizendo que não é bom estudar, é muito bom, sou a primeira a dizer isso. Mas eu digo assim, esse excesso, por exemplo, desde a infância, viu? Tem criança que não consegue nem brincar. Ela tem tanto curso para fazer, ela tem tanta coisa para fazer que ela não consegue nem ter um espaço para a vida dela, que é natural da fase dela. Então, esse cuidado, assim também como no trabalho, uma pressão, assim também como nas redes sociais, sobre a beleza, sobre o corpo, sobre o que você deve ter, sobre o que você deve fazer, sobre a foto como você deve postar. Então, essa pressão que nós vivemos hoje em todos os aspectos e âmbitos, como na adolescência também, né? A criança pequena, ela tá na escola, alguém já pergunta pra ela, o que você quer ser quando crescer? Isso é uma pressão, gente. Sabe, eu quero ser. Tudo bem que é uma pergunta simples, mas por que você não pergunta se ela gosta de ser criança? Por que você não pergunta como que tá a fase dela? O que ela mais gosta de fazer? Isso é importante para o emocional. Então nós precisamos mudar a nossa consciência também sobre isso, né? Alimentar a saúde emocional é viver bem. Bom, discriminação e preconceito. Experiências de discriminação que muitas pessoas passam até hoje, preconceitos, podem levar ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Ou seja, a não aceitação, o diferente, aquele que não se sente bem, muitas vezes o bullying na escola, né? Questões aí voltadas à aparência, à cor e outras realidades que nós vemos hoje. Então faz com que a pessoa vai se fechando e ela vai tendo esse medo excessivo, essa preocupação exagerada sobre não ser aceita, e isso pode vir a resultar em um transtorno de ansiedade. Eventos de vida estressante. Bom, muitas coisas na nossa vida são visitas inesperadas, eu costumo dizer assim. Então, algumas nós cultivamos e outras acontecem na nossa história. Mudanças significativas como divórcio, perda de um ente querido, a mudança de um emprego, de casa, relacionamento conflituoso, brigas frequentes podem gerar um estresse crônico e aumentar a vulnerabilidade. E isso vai fazer com que a ansiedade venha desencadear, chegando até a intensificar, propenso a um transtorno de personalidade. Bem, já falamos sobre os traumas, mas nós temos aqui também eventos traumáticos, como acidentes, agressões ou desastres naturais que podem deixar marcas profundas na psique, desencadeando transtornos, como o transtorno de estresse pós-traumático, que nós vamos estudar aqui em outra aula. Bom, sabe, nós temos aí a pandemia como exemplo. Isso fez com que muitas pessoas tivessem que ficar em casa, tivessem que mudar o ambiente, se preocupar mais com a limpeza, com o álcool nas mãos, com a máscara, sem poder ir ao trabalho, sem ver pessoas, ou seja, isso é um evento traumático, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo aquilo da chuva, da água, do transtorno que foi, infelizmente, então tudo isso é considerado um evento traumático. E quando eu sofro um acidente, seja ele de bicicleta, de carro, qual for, né, aquela memória fica. Isso pode gerar também e ser aí um caminho para o contexto do transtorno de ansiedade. Como também pessoas, né, que moram em lugares um pouco mais afastados e de repente, né, há uma chuva muito grande e perde tudo. Imagina, gente, então assim,
fora da realidade, imaginar tamanha dor e tamanho contexto. Isso marca de uma maneira traumática e precisa ser tratado, né? E pode desencadear o transtorno de ansiedade. Toda vez que ela estiver no lugar, ela fala algo vai acontecer, porque ela já teve essa experiência. Então isso volta novamente. Bem, terminamos a nossa primeira parte do curso sobre a aula que tem como tema principal Conhecendo a Ansiedade, e nós vamos agora para a segunda aula, onde nós vamos falar sobre a ansiedade nas diversas fases da vida. Então, ênfase maior à infância, à adolescência, e também vamos falar da ansiedade, da compulsão, da solidão, da ansiedade nos relacionamentos. Eu aguardo você.